Já tá. Boa noite. Agora nós vamos conseguir fazer a live. Eu vim aqui à casa da minha amiga. Deus queira que nós consigamos juntos. Dar boa noite ao Vini, a Magna, a todos os trabalhadores do CA, os amigos que estão adentrando. E nós fizemos uma live na semana passada sobre o tema defender a casa ou a causa. E é um tema tão relevante que nós fomos convidados para refazer essa temática hoje, para levar todos os irmãos do CEAL e da internet. Então eu gostaria, primeiramente, antes de nós iniciarmos a nossa preleção, pedir para minha amiga Lani fazer uma pequena prece para nós iniciarmos. Eu acho que você tinha que fazer, porque eu tô mexendo aqui. É? Ela tá configurando aqui a iluminação, então eu vou fazer uma prece. Divino Mestre Jesus, que nós possamos nessa noite, unidos em pensamento, vibrar pelo nosso planeta, por todas as pessoas que estão passando por provações, que nós possamos pedir coragem e fé para nós nos erguermos a cada dia nessa caminhada rumo à nossa própria redenção. Agradecidos por essa luz e por esse amor, vamos dando por aberto a nossa preleção dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Aqui tá tudo meio Gambiarra, gente. mas o importante é que a gente está fazendo do coração e o tema é muito relevante. Vou deixar a minha amiga Lani dar boa noite. Gente, boa noite. Isso aqui, olha, nós dois, a nossa energia é um negócio meio... Nós estamos juntos no meu quarto. Camilinha, com todo respeito. Quando nós falamos sobre defender a casa ou defender a causa, primeiro nós nos perguntamos assim, mas que casa é essa? Que causa é essa? E eu resolvi buscar alguns indicativos dentro dessa obra que eu gosto muito, que poucas pessoas leem, O Céu e o Inferno, e começar lendo uma frase, um pensamento do livro O Homem que Falava com Espíritos, que é o meu amor, né? Eu sempre costumo dizer que se o mundo tivesse mais Franciscos, Francisco Xavier, Francisco de Assis, embora Xavier e Assis tenham sido o mesmo homem, né? Mas Xavier, o próprio Papa, né? E ele tem uma frase que eu acho perfeita, que serve para a gente poder começar a nossa discussão. Ele diz o seguinte: o exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem das suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo. Mas não podemos negar que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. E aí, eu comecei a pensar. Quando a gente começa a buscar uma casa espírita, é porque fomos movidos por uma causa. A questão é, qual é a sua causa? Qual é a minha causa? Será que a nossa causa é a causa que consta no Evangelho, que nós devemos buscar? E aí nós começamos a entrar, eu vou deixar ele entrar no campinho também, entra no campo também, fica mais perto aqui. E aí a gente começou não estava no programa ser assim, hein? Você vai lendo os negócios aqui, eu não sei o que tá de ponta cabeça. Até seria interessante se olhar como é que eu tô saindo. Eu acho que não tô de ponta cabeça. Mas enfim. E aí eu fui buscar em termos das concepções que a gente tem. Quando a gente fala em casa, automaticamente, qual é a casa que a gente imagina? A gente imagina sem som, né? Sim, eu tirei sem som, tirei o som. Tá. A casa que a gente imagina é a casa espírita. Ou a casa onde você frequenta. Pode ser igreja, o templo, né? A gente convencionou, eu e Lipe, que seria o templo religioso. Então, o templo que você frequenta é a casa. E aí entra na fala do Chico Xavier. Você, a partir do momento que entra na casa, e principalmente
Não precisa ser dirigente, não. Basta você ser médium. Quando a gente fala que a gente é espírita, não sei se já aconteceu com você, eu vou vir um pouquinho mais para cá, para você vir mais para cá. Vou pegar um banquinho para ele. Então, assim, quando a gente fala em ser espírita, as pessoas acham que nós somos santos, que nós não temos defeitos, e aí entra o que o Chico fala da questão do exemplo. E isso me remete também, depois eu jogo a bola pro Lipe. Eu vou buscar o banquinho para ele mesmo. Isso me remete a uma passagem do livro Céu e Inferno, se me permitem eu vou ler, do capítulo 3. Eu vou só antecipar. Em 1940, o senhor José Bré desencarnou. Em 1862, a neta dele vai buscar notícias sobre o avô, que foi um homem bom. E aí é a questão, né, da causa. Olha só, ela chega para ele e fala assim: caro avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? E é ele, mais do que prontamente, diz tudo o que quiseres, minha criança e tal, mas eu espio a minha fé. Mas a bondade de Deus é grande, leve em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem meu tempo na terra. Que ele está no capítulo Espíritos numa condição mediana. O homem honesto segundo Deus e o homem honesto segundo os homens. E ele responde para a neta dele dizendo que é grande, eu não vou ler tudo, mas eu só vou ler um pedacinho. Ele faz vários questionamentos. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis do seu país. Respeito elástico para muitos, quer dizer, né? Ele se estende. Agora, onde é que está a lei de Deus aqui? Quando se pôde fazer gravar sobre a sua pedra tumular as lenga-lengas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! O simples fato dele ser honesto diante das leis dos homens não faz, que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido a lei dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. A questão é, porque nós estamos falando de causa e de casa. A causa está nas leis divinas. Então, como é que o que levou você a procurar essa casa? Claro, cada um tem a sua causa, mas nós temos uma causa que é universal. O que você me diz disso, Lipe? Vou lá, pegar aqui. Pega que eu vou buscar o banco para você. Então, numa conversa até anterior com a Alane sobre isso, nós podemos adentrar em vários pensamentos quando a gente fala pela casa ou pela causa. Mas eu diria que a questão mais íntima é que a causa, quando nós compreendemos isso, é o amor. Quando nós estamos pelo amor, estamos pela causa do Cristo, pela causa do bem. Então, independentemente do que aconteça, da pessoa que esteja em sofrimento, da cor da pele, da classe social, você não vai escolher para quem vai fazer a caridade, você apenas a faz. É o exemplo que Jesus deu para nós do bom samaritano. Agora, a casa, se nós formos interpretar do modo mais íntimo, seria o ego. Então, por exemplo, eu vou auxiliar as pessoas que são da minha denominação religiosa. A gente escuta muitas pessoas falarem isso. Olha, vou ajudar meus irmãos. Mas existe um grupo que nós não conseguimos nos subdividir, que somos todos filhos do mesmo Deus. Então a gente pode dividir, começa lá no Antigo Testamento, né? Os filhos da tribo de Israel, não é assim? Aí os irmãos começaram a se dividir, depois viraram os judeus e os muçulmanos. Isso é histórico, ou seja, o ser humano em desenvolvimento luta porque ele acha que é seu. E eu vou citar de novo o exemplo da Nete Guimarães, numa palestra dela. Ela é uma palestrante do Espírito Santo, muito boa, uma psicóloga, neuropsicóloga. Né? Ela vai mais para o campo da parte científica, da ciência. E ela fala, olha,
Será que o nosso amor é verdadeiro? Ela deu o exemplo seguinte. Uma mãe que tem um filho e tem um marido. Se você perguntar quem ela ama mais, em 99% dos casos ela vai falar que é o filho. Porque o marido, se não der certo, separa, né? Assim, Lani? Separa, larga. Essa lenda. Dá pra divorciar. Filho, você não se divorcia. Não. Mas ela deu o seguinte exemplo. Abandona, mas não deixa de ser mãe ou pai. E marido, né, ou esposa divorciou, acabou. E aí ela fala, olha, mas numa outra encarnação, esses 3 espíritos, a mulher vem como mulher novamente. Só que inverte-se. O filho vem como pai e o pai vem como filho. Aí ela pergunta, quem que a mãe vai amar mais nessa nova encarnação? O marido como filho. O marido como filho. Então, a gente ama os nossos, é porque é consanguíneo. Então, eu vou amar as pessoas mais da minha religião, as pessoas que pensam como eu penso. E talvez seja essa a grande evolução que nós precisamos, é compreender que nós precisamos amar os desiguais. É isso que Jesus falou, amar os inimigos. Inimigos não é só a pessoa que te violenta, mas aquele que discorda dos seus pensamentos, discorda da maneira, né, de agir, e nós precisamos exercitar isso, é a diversidade. Talvez o tema da palestra hoje, a gente celebrar a diversidade, o respeito à diversidade, porque a causa é única. Que uma causa. Que é a verdadeira causa. Aí, vou passar a bola pra você. Não, podemos ficar os dois juntos aqui, ó. Peguei um banquinho pra ele. Então tá. Você vai ficar mais alto, inclusive. Olha só, aí a gente afasta assim. Aí estamos os dois no... Isso. Aí tá os dois. O negócio é o seguinte, o que a gente pensa, né? O que eu imagino? O que é a causa? Por isso que eu falei, a causa, ela é subjetiva. Ela pode ser subjetiva. Não, eu defendo a causa cristã. Beleza, qual é a causa cristã? Porque se a gente for lá no princípio de tudo, que é o Evangelho, né? Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Quando ele entrou no templo para o tentarem, perguntaram qual é a lei, ele disse, eu não vim destruir a lei. É amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Que é a parábola do bom samaritano, que você citou, né? Então, o próximo é a nossa causa. O LIP é a minha causa. Graças a Deus, uma causa ganha, porque tem causa perdida por aí. Então, o que a gente tem que... Qual é a relação que a gente faz por conta da doutrina espírita? Nós temos casas espíritas diferentes, fazendo trabalhos distintos. O negócio tá assim, gente, eu tô meio torta. Fica pensado nessa inversão filho e marido. A Sandra mandou, a Sandra é uma querida. Não adianta. Tá, você vai ler assim, legal. Então, gente, quando a gente fala assim, quando nós pensamos em falar sobre defender a casa ou a causa, é porque muitos confrades, e aí eu vou estender a todas as denominações religiosas, as pessoas defendem firmemente, quando você defende a posição, presta atenção, não sei se ele concorda com isso, vou jogar Mas também não tem problema, não concordar, nós nos amamos assim. A gente continua se amando, essa é uma diferença, essa é a diferença. Né? A gente discorda sem se odiar. Até porque toda unanimidade é burra, né? Então, tem pessoas que defendem o que o dirigente fala. Às vezes o dirigente fala fala algo, um absurdo, ou pede para você fazer, ou tem atitudes absurdas, que foi o que o Chico disse, a questão do exemplo. Isso é muito sério. E tem pessoas que pensam que seguindo o que o dirigente fala, ele está defendendo a causa. Não, ele está defendendo a casa. Espíritas, instruí-vos. Está lá. Espíritas, instruí-vos. Como nós estamos falando numa página de uma casa espírita que eu amo de paixão, só estou esperando o convite para poder trabalhar lá. Mentira, Vini. Então, assim, isso que eu penso. Eu acho que quando se você é católico, eu vou dar um exemplo diferente. Beleza? Vou pegar o catolicismo, para não achar que eu estou sendo bairrista, né? Vamos pegar outra. Você tem o Vaticano. De lá saem todas
as orientações do que pode, se der dor nas costas, você pula para lá. O que pode, o que não pode. E aí, eles acabam engessando as possibilidades. Eu estou sendo um pouquinho chata, porque se a gente parar para pensar, isso aqui foi escrito em 1862, 1863 e por aí vai. E, na mesma medida em que Cristo prometeu o Consolador, que é a doutrina espírita, para quê? Para oxigenar a causa, a mensagem, nós temos também. Nós caminhamos, gente, 2000 anos. 1960, quantos anos aí? Você que é bom de matemática, eu não sou boa. Vamos colocar 200 anos, vai. 180. 140. Enfim, não importa. Mais de um século, 160. Mais de um século. Cara, mais de um século. Se aqui nós evoluímos, eu estava assistindo o Chico Xavier falar, ele diz que a espiritualidade superior nos proporciona isso. Deus permite que nós encurtemos distâncias. Olha nós dois aqui. A distância da casa dele, ele veio para mim, porque é uma quadra. Mas as distâncias estão sendo derrubadas. Então, isso é algo que nós temos que entender. E aí chega alguém e fala, não, Felipe, nós temos que seguir. O próprio Chico disse isso. Então, quando eu sigo as orientações humanas, que são falíveis, eu sou fiel ao que o Vaticano determina. Se fosse assim, nós não teríamos a carismática, que eu adoro. É a facção da Igreja Católica que eu mais gosto. Então, eu acho assim, nós temos que defender a causa. E eu posso estar num grau de evolução tal que a minha causa ou o meu entendimento da causa seja diferente. Eu achei legal isso que o Lipe colocou, a questão do preconceito, que aliás está entrando na mídia de novo, que eu achei que já tivesse sido enterrado por Martin Luther King. Lá na década de 60, quando eu nasci. Tá aí, tudo de novo, tudo aflorado. Qual é a nossa causa agora? Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Será que a sua casa abraça a sua causa? Vai que é sua! Pegando o gancho do que a minha amiga falou, e vamos nos lembrar de uma passagem evangélica. Quem está falando sobre bairrismo, fala, será que Jesus falou sobre isso? Será que Jesus falou sobre universalismo? Porque o amor, no entendimento do mestre, Jesus era universal. E aí vamos voltar no Evangelho, no Novo Testamento, na parte em que Jesus, com os apóstolos, se dirige até Tiro e Sidom. E como existia preconceito, Maria, a mãe de Jesus, ficou no meio do caminho, porque ela não poderia ir até os gentios, ou seja, eles eram considerados como cães, que era um linguajar pejorativo para as pessoas que não eram judias. No meio do caminho, os apóstolos e o mestre chegam uma mulher desesperada, uma mulher cananeia, né? Ela era pertencente a Caná, e falou, Jesus, eu estou com minha filha endemoniada, por favor, me auxilie. Nesse momento que ele falou com ela, que ela falou com ele, Jesus simplesmente não respondeu. Imagine, o mestre Jesus, o seu amor, simplesmente desprezar um pedido de socorro de uma mãe. Mas Jesus queria dar um ensinamento para os apóstolos, para a mãe e para todos nós, que ia ficar para a eternidade como ficou. E quando Jesus não respondeu, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, manda essa mulher embora. Essa mulher ela não é judia, ela não é filha não é dos filhos de Israel, não é da tribo de Davi. E ela insistiu de novo. Falou, por favor, me auxilie, mestre. Aí Jesus falou assim, olha a frase dele, não foi uma interrogação, foi uma afirmação. Falou assim, eu vim para os filhos da casa de Israel. Ou seja, para o entendimento, vamos entender o contexto, o entendimento da época, Jesus veio para salvar o povo de Israel de todo o planeta. E nós sabemos, na doutrina espírita, que o povo de Israel é todo mundo, não existe diferenciação. Mas ele quer dar um ensinamento para os apóstolos. Então o que ele fez? Ele chegou e falou o seguinte,
Falou assim, eu vim para o povo, para os filhos da casa de Israel. E não é digno que eu tire da boca dos filhos para dar para os cães. E cães era todos aqueles gentios, aquele povo estrangeiro. Aí a mulher, uma sabedoria única, falou assim, mas até os cães dos donos, né, recebem das suas migalhas. Eu também não tenho direito? E aí nesse momento, Jesus sabia que ela ia falar isso, né, falou assim, mulher, grande és a tua fé. E nesse momento, o filho dela ou a filha dela foi curado. Então, olha a lição de Jesus para quebrar o bairrismo. Os apóstolos falaram, não era para curar nenhuma que não fosse judeu. Jesus deu esse exemplo de que a dor precisa ser salva, precisa ser curada. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de que não existe bairrismo. Fazer a caridade, ninguém vai perguntar qual religião, qual segmento político. Por isso que se fala que não se deve discutir política, religião. Nós estamos começando a compreender, Elaine, que a gente precisa ver a essência das pessoas. Por isso que a causa é mais importante do que a casa, porque a casa é o rótulo. Vou passar a bola para você agora. Não, e outra, né, gente? A casa eu entendo como templo, entendo como dogmas e como regras humanas. A causa é divina. Então nós temos que nos ater à causa. Ok, Laine, mas eu tenho, Felipe, as minhas causas. Aí eu me reporto ao José Bré, do Céu e do Inferno, quando ele diz que ele viveu segundo as causas humanas, provavelmente ele foi bom e foi honesto, mas ele não cumpriu as leis divinas. Ou seja, ele não foi fiel à causa. E aí, nós estamos já quase no nosso derradeiro tempo. Apesar dos nossos atropelos, a gente pode tentar voltar outras vezes, mas eu e o Felipe vai ter que ser só assim. A gente já entendeu que tem que ser assim, ou eu na dele ou ele na minha, porque do jeito que a gente tentou, e nós tentamos, hein, gente? A causa foi justa e foi tentada. Justo. Mas a causa divina que é o nosso lema, fora da caridade não há salvação. Então não basta ser bom, é preciso fazer o bem. E pelo discurso dele, se vocês quiserem ler o Céu e o Inferno, ler o texto na integridade, na totalidade, vocês vão perceber que ele fala sobre isso. Ele não fez tudo que ele poderia fazer. É óbvio que ele chegou bem no plano espiritual. É óbvio que sim. Mas faltou para ele. E aí é uma questão de consciência. E nós espíritas, que somos considerados trabalhadores da última hora, e a última hora é agora. Aí eu pergunto, nesse momento, qual é a nossa causa? Porque a gente sabe que o amor transcende, é a causa divina, né? Porque nós amamos a Deus através da criatura. Então não basta dizer Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. A gente sabe disso. Ok, qual é a nossa causa nesse momento pandêmico, nesse pandemônio da pandemia? Qual é a nossa causa? Porque as nossas casas estão fechadas. E nós vemos que as pessoas, às vezes, que não são nem religiosas, Laine, elas são mais solidárias do que os religiosos, são mais fraternas do que os religiosos. E assim, uma coisa que eu acho que talvez uma coisa que a gente pudesse guardar dessa reflexão dessa noite é que nós parássemos como espíritas de criticar outras religiões. Se a gente parasse com isso, já seria um grande avanço. Sabe assim, é uma coisa tão feia as pessoas criticarem as escolhas alheias, é desrespeito ao livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa quer ser umbandista, evangélica, ou se ela não quiser ser nada, é direito dela. É como o autor diz, eu posso discordar de tudo o que você está dizendo, mas eu vou sempre brigar para que você tenha esse livre pensamento. Então, defender a causa... A casa que você frequenta não é problema. O problema é a causa que você não defende e você pode defender em qualquer casa. Em qualquer casa. E Deus é tão bom que Ele manda espíritos evoluídos em todas as denominações religiosas. Então... Só um parêntese, para quem não sabe, eu acho que você sabe disso. Quando Kardec, que foi Chico, né, estava para receber a missão, o Espírito de Verdade disse para ele assim, você vai ter
abriu o jogo, né? Bateu a real para Kardec. Falou, meu amigo, o negócio é o seguinte, vai ser assim, assim, você vai ser ridicularizado, você vai passar por isso, por isso, por isso. Quer? Tá afim? Você vai encarar ou vai correr? E aí, perguntaram para Kardec, perguntaram depois, não sei se foi para Emmanuel, eu não sei quem foi que disse isso, que se Kardec desistisse, ele teria um outro, eu acho que eram 7 ou 9 espíritos preparados para assumir a missão que foi de Kardec. E um deles, eu lembrei, porque era um pastor evangélico dos Estados Unidos. Você falou uma coisa muito importante, que é a despersonalização da causa. Porque a gente às vezes se põe numa situação que a gente acha que se não formos nós, ninguém vai salvar ninguém, não é assim? Se não for na casa de fulano e eu não for levar o evangelho, eu não fizer o evangelho no lar, não vai servir. É isso que a gente tem que parar um pouco também, da gente ter a humildade de reconhecer que a causa é muito maior do que nós. Que nós estamos aqui de passagem. Como diria Chico Xavier, nem cisco a gente é, né? A gente, como fala, uma grama, né? Perguntaram pro Chico, falou, Chico, você é o grande baluarte do espiritismo. Você tem noção de que você significa? Olha, eu sou uma grama, morre uma, nasce outra. E ele tem total razão, porque a causa é do amor infinito do nosso Pai Criador. E a gente não sabe nem uma nesga de nada. Vou deixar você fazer as considerações finais, minha amiga. Não sei eu tô tentando ler de... Cara, eu não sei. Tudo olha, acontece com a gente. Minha esposa entrou aqui, cabelinho, abraço. Aí eu vi Cândida, ali. Você viu? Cândida o Mansur, amigo meu. Pessoas muito queridas. Bom, isso eu acho que é assunto para mais de metro. Mas eu vou só provocar um pouquinho. Porque eu me lembro que eu já tive preconceito em relação ao evangelho. Eu acho que a maioria de espírita tem. E... Fazer uma confissão aqui agora. Não, isso eu já fiz nas minhas lives pessoais. Isso eu já... Minha culpa. Até que eu conheci pessoas e eu percebi que não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, numa época em que eu frequentava o Fabiano de Cristo, né? Um pastor foi frequentar lá, foi conhecer porque uma fiel lá da igreja dele tinha sido curada, enfim, e ele queria saber onde é que ela estava frequentando. Depois ele passou a frequentar algumas vezes, fez palestras pra gente. Ou seja, a mensagem é a mesma, a causa é a mesma, a casa é diferente, mas a causa é a mesma. E eu tinha, porque é aquela coisa assim de que, aquela monovisão, aquela miopia espiritual, pra mim isso é terrível. Só espírita vai ser salvo. Só espírita vai pro nosso lar. Só espírita. Gente, assistam um espírita no umbral. Eu acho que eu já contei isso em algum momento de alguma fala minha. Um espírita no umbral. Ele não... Olha, sabe? Leia Irmão Jacó, o desencarne do Frederico Figner, que foi presidente da federação, e que chegando... Né, uma senhorinha, eles estavam esperando, e ele incomodado, achando que era alguém especial na Terra. Mas era uma professora primária anônima, com uma luminosidade no peito gigantesca. Sim, ela foi completista. Ela simplesmente cumpriu o seu papel e a sua missão. Então, gente, voltando para a gente poder encerrar e eu deixar ele fazer né, dar os finalmente, embora esteja na minha casa, na minha câmera e tudo mais, mas ele que me convidou para falar, brincadeira, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, primeiro, não é só espírita que vai para o céu, ou para o nosso lar, ou para qualquer outra hospital espiritual, não é só espírita que recebe assistência. Gente, igrejas, quem é vidente... Sabe o que eu estou falando? Qualquer templo, qualquer casa onde tem uma boa causa defendida, tem espíritos, tem egrégoras. Então, nós precisamos perder. E outra coisa que eu acho mais séria ainda, eu adoro Preto Velho. Eu sou apaixonada por caboclos. Oh, Alaine, gente! Você queimada no fogo. Você queimada no fogo do inferno. O problema é que nós não entendemos como funciona a hierarquia no plano espiritual.
Eu não vou nem falar o que eu estou pensando aqui, porque daí a complicação vai ser maior. Deixa no preto velho Gente, nós estamos falando do que nós acreditamos. Mas eu não posso fazer com que a minha causa seja a verdade absoluta. Eu não posso. Então a gente tem que entender, voltando ao meu preconceito, que não somos nós os únicos. Ah, casa fulano, casa espírita. Nossa, lá naquela casa espírita, preto velho atende. A questão é, daqui para frente, para qualquer casa que você vá, seja de que religião for, se defender a causa, entre. Porque você vai encontrar o que você está buscando. Você falou uma coisa importante, assim, nesses tempos de pandemia, a casa ficou tão sem importância. Você percebeu isso? Porque assim, a casa virou internet, você da sua casa, a nossa casa hoje, casa aqui, virou sua casa, seu lar. A gente tá fazendo uma palestra daqui. Poderia ter sido na minha, ou cada um na sua. Então, a próxima assim, vai ser na dele. A casa física, que a gente vai pelo menos pra casa física, não tem importância. Então, uma situação dessa, o que tá valendo é a solidariedade, é quem está querendo evangelizar, ou seja, levar a palavra de Jesus, independentemente. Por isso que eu adoro o pastor Cláudio, adoro as pregações do padre Fábio de Mello. Para mim, eu não consigo ver a religião, eu consigo ver aquele mensageiro de Deus trazendo uma mensagem de amor. Talvez seja essa a grande referência que nós precisamos. A mensagem. Qual que é a mensagem? Aí a pessoa que é bairrista vai falar assim, mas quem que é? Pastor? Babalorixá? Umbandista? É médium? Não. Não interessa. Qual é um filho de Deus que está trazendo uma mensagem de amor. Talvez seja isso que nós estejamos precisando. E quando a gente tira esse preconceito, esse ranço, a gente começa a falar, olha, a gente começa a ganhar muito mais, porque a gente consegue agregar muitas coisas que as pessoas falam e por preconceito a gente nem ouve. É uma pregação, como fala? É um culto evangélico, eu não vou ouvir. É um padre falando. Gente, não importa, em todas as religiões tem espíritos de luz que vêm, né? Não posso dizer de luz, mas espíritos iluminados, né? Que vêm com o coração, que trabalham para a luz e são instrumentos da luz e possam nos auxiliar. Mas como a casa é dela, eu vou deixar ela fazer a prece final. Bom, alguma pergunta? Eu não estou vendo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. A Cândida, um abraço para você, Cândida. Beijo, Cândida. Belo, Cristiane, para todos. Sandra. Ah, tá, ele tá aqui. Nós estamos com outro... Eusa Teodoro, estamos com 2 aqui. Hoje foi um pouco mais informal, mas Deus quis olha que o que o Belo tá falando. O que importa... Gente, lê, ele tirou daqui, aí, ó. O que importa é nosso santuário íntimo, é exatamente isso, Belo. Eis o mais sagrado templo da divindade. Inclusive... Só é um elogio. Pra Sandra. Então, assim, o nosso templo, e o Chico fala muito isso, né? Nós temos que cuidar do nosso santuário. A nossa casa mais importante é o nosso templo, somos nós mesmos. É o nosso corpo. A Joana de Ângeles usa uma expressão que eu gosto muito, bafio pestilento. Mental. Ou seja, mau hálito mental. Vamos cuidar do que nós pensamos, do que nós falamos e como nós vivemos. Eu acho que essa é a grande causa e a mensagem é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos para a prece? Por favor. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre querido e divino pastor, queremos dar graças pelo pão do Espírito, pela água viva, que nós possamos nos banhar sempre nessas águas benditas, saciando a nossa sede de conhecimento, mas acima de tudo, comprometidos com a nossa renovação íntima, com a nossa transformação, para que também possamos ser mensageiros da boa nova, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Faça, pois, de nós instrumentos fiéis do vosso amor e da vossa misericórdia. Gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.